Só um segundinho que ele está começando o processo de gravação. Eu acho que agora está gravando. Então, vamos lá. Um dos assuntos políticos mais debatidos na atualidade é sobre o papel dos militares. Os militares hoje ocupam vastas áreas do governo Bolsonaro, eu costumo chamar de laranjal do Bolsonaro, ocupam várias áreas. Fala-se em quase 3 mil cargos no governo federal ocupados por militares. Eles, inclusive, agora ocuparam o Ministério da Saúde, em plena pandemia do coronavírus, estão lá no Ministério da Saúde. Eles também têm dado apoio direto, os generais têm dado apoio direto ao presidente em seus ataques ao Supremo, em suas críticas ao Congresso, aos governadores e à imprensa. Muitos analistas temem que eles estejam prestes a dar um golpe. Para debater esse tema, que é muito quente, eu vou falar aqui com o professor Manuel Domingos Neto. Manuel é um grande amigo de muitos anos atrás, nos conhecemos aqui em São Paulo. Manuel é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará e é doutor pela Universidade de Paris. É um dos principais estudiosos da questão militar no Brasil. Recentemente esteve no Centro de Estudos Barão de Itararé e fez uma fala brilhante sobre o tema. Além do estudo acadêmico, Manuel também se defrontou com o tema no terreno da política, no campo da política. Militante da Ação Popular nos anos 60, Manuel foi preso, teve que deixar o Brasil, teve que se exilar, só retorna ao Brasil no processo da redemocratização. Nesse período é eleito deputado federal, tem então uma atuação política muito intensa. Na sequência, continua dando aulas na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal Fluminense, foi vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e fundou e presidiu a Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Manuel, brigadão por você ter topado essa conversa, que é uma conversa quente. Eu começaria com a seguinte pergunta: como que você analisa o papel dos militares na atualidade? Muita gente está falando da possibilidade de um golpe clássico. Um golpe clássico, com fechamento do Congresso, intervenção no Supremo, criminalização de movimentos sociais, censura à imprensa e outros retrocessos, como foi em 64. Outros afirmam que nós já vivemos num governo militar, que eles ocupam tantos postos, está lá o capitão como presidente, que o que está em curso no país é um processo de fascistização. Qual a sua avaliação? Como você pontua esse cenário? Miro, é sempre um prazer conversar com você. Sempre uma alegria. A temática hoje é uma temática muito árdua, mas em que pese a sua abordagem complexa, não deixa de ser uma alegria estar conversando com você e com seus seguidores, no canal. Eu não acho, em primeiro lugar, que seja um governo militar. O governo é de Bolsonaro. O governo militar, ele tem como características o comando político estar entregue ao comando militar, se confundirem. E o general Pujol, ao que me consta, não tem responsabilidade direta sobre o governo. Quando se diz 3 mil militares no governo, há algumas considerações a ser feitas. Em primeiro lugar, a maior parte desses militares, apenas uma minoria desses militares é da ativa. Em segundo lugar, não adianta se fosse 4, 5, 10 mil e não tivessem capacidade de definir, não teria importância, como eles efetivamente não têm capacidade de deliberar sobre o que está se passando. Eu diria que o governo, eu não encontro um termo para definir esse governo Bolsonaro, mas eu diria que não há dúvida que ele é paraninfado pelos militares.
ele é respaldado pelos militares. Mas que seja um governo militar, tem uma distância enorme. Enfim, se é governo militar, é o comando corporativo, respeitando todos os aspectos de disciplina e hierarquia, que conduziria a máquina governamental e as linhas mestras. Há também o fato de que um governo pode ser predominantemente civil, mas digamos, a linha mestra não é dada pelo civil, é dada pelo militar. É difícil caracterizar o governo Bolsonaro. Eu estou entre aqueles que considera que o governo vive que o Brasil vive um golpe que ainda não foi concluído, um golpe que começou lá atrás, né? Talvez a data de 2016 seja uma boa data, né? No impeachment. O impeachment seja uma boa data, mas é um golpe inconcluso. Eu vejo assim um processo em marcha, né? Esse processo, alguns usam, e eu concordo, com o termo fascistização, né? Porque, não sei se vamos entrar nesse aspecto da discussão do fascismo aqui, mas ele guarda características importantes, né? Não diria do fascismo italiano, mas do fascismo como fenômeno geral que se manifestou ao longo do século XX. Né? No Brasil, nós tivemos uma experiência fascista, como partido fascista, e há muita coisa recuperada desses termos, né? Dessa experiência integralista no Brasil. Até o slogan se aproxima muito do fascismo para esse slogan do Bolsonaro, né? Brasil acima de tudo, né? E Deus acima de tudo. Deus. Isso. Sempre ressaltando a religiosidade. Agora, Manuel, deixa eu te atrapalhar um pouquinho só. Posso te atrapalhar um segundinho só? Aí numa questão que você já levantou. Então, esse não é um governo militar, esse é um governo do Bolsonaro. Um governo com características difíceis de interpretar exatamente o que é. Alguns falam em governo miliciano, em governo que serve aos propósitos da grande burguesia, né, tal. Agora, esse governo ele tem enfrentado certas resistências. Enfrentou resistência de governadores, enfrentou resistência do Congresso Nacional, enfrentou resistência agora mais incisiva do Supremo Tribunal Federal, e ele sempre faz ameaças de endurecer. O filho do Bolsonaro mesmo, do Bananinha, falou que não é a questão de definir se vai ter uma intervenção, é quando vai ter uma intervenção. A questão é, os militares podem, diante das dificuldades que o Bolsonaro vive, eles podem endurecer, podem tomar de assalto esse governo, né? Nesses últimos dias, os militares lançaram 13 manifestos de apoio ao Bolsonaro diante dessas críticas de outros setores. Você vê esse risco, não? Olha, quem lançou o manifesto foram os reservistas, né? As manifestações corporativas, efetivamente, foram pequenas, mas extremamente importantes. E a principal delas, eu acho que foi o cotovelo do comandante Pujol. Vamos ter claro o seguinte: uma coisa é o pijama, outra coisa é a farda. O homem, quando tira a farda, ele pode tudo. Ele solta os cachorros que tem dentro dele. O homem que permanece na farda, ele tem a responsabilidade, do contrário, senão seria o caos, né? Homem fardado e armado se comporta de um jeito.
né? O homem que tira a farda se comporta de outro jeito. Não significa dizer que eles pensem diferentemente, não. Né? Há muita unidade, eu diria a unidade política e unidade ideológica. Os militares, a chamada família militar, que inclui todo mundo e é até mais ampliada para as polícias, a chamada família militar, ela estava unida em alguns propósitos, por exemplo, o de derrotar a esquerda, né? De não ensejar mais oportunidades à esquerda, o de mudar o rumo das políticas públicas que vinham sendo implementadas. E nisso eles estão fechados e acredito que marcaram pontos importantes. Particularmente, eu diria, o mais visível de todos, os dois mais visíveis, são nas políticas sociais e na política externa, né? na posição internacional do Brasil. No que diz respeito às políticas sociais, o país vinha num rumo que, de fato, alterava muita coisa. Não diria que fossem mudanças estruturais, mas eram ganhos cumulativos para a grande massa, né? Era uma mudança efetiva, bastante efetiva, no funcionamento da incorporação dessa grande parcela de pobreza do Brasil na, na economia, no orçamento público. E isso aí gerou consequências, muitos sociólogos já analisaram isso, gerou repulsa, gerou insatisfação, né? Essa história do Bolsa Moleza, do Bolsa Pobreza, né? A desmoralização dessa coisa pegou muito, porque a classe média, não vamos gastar tempo com isso, né? Mas teve repercussões efetivas, isso incomodou muita gente, né? O Brasil se acostumou a ter um vasto contingente de pobres, sem arrimo, à disposição de quem tinha alguma coisa. E estava se interrompendo isso. No que diz respeito à política internacional, eu acho que foi o mais visível, apesar de menos mencionado ou menos explorado, né? Menos comentado. Mas o Brasil tinha feito uma opção, né? Uma opção de se credenciar como ator global, né? Portanto, fugindo à subserviência aos Estados Unidos. Isso colocava um problema de fundo muito grande para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas brasileiras, elas são absolutamente dependentes, elas não conseguem operar com autonomia sem o fornecimento externo. Haveria, portanto, de ocorrer uma mudança caso a política de autonomia persistisse, porque ninguém vende armas e equipamentos sensíveis, né, para quem não está fechado politicamente. Nesse caso, o Brasil não estava fechado com um esquema hegemônico, né? O Brasil procurava um diálogo, particularmente através dos BRICS. Nós temos que analisar a questão militar. Detesto essa expressão, questão militar. O problema dos militares, o problema do posicionamento político dos militares, tendo em conta uma mudança no cenário internacional, que, afinal de contas, por mais acentuada que seja a índole policial do militar brasileiro, né, a índole de intervenção interna do militar brasileiro, ele não deixa de ser militar e está, portanto, com as suas conexões com o
um grande sistema de forças em mudança acentuada ou acelerada na atualidade. Me parece que a manifestação mais significativa nesse sentido foi manifestada na posse do almirante, do comandante da Marinha, né? Foi lá que eu vi de forma mais explícita o militar dizendo: seguiremos com as nossas velhas alianças, as nossas tradicionais alianças. Ele estava se referindo acolá aos Estados Unidos e à Europa, né, que sempre foram os grandes fornecedores para o militar brasileiro. Ele estava dizendo que não acompanharia os que disputam a hegemonia com os Estados Unidos. Então, essa questão me parece de extrema relevância, é um verdadeiro ponto de partida para a compreensão da postura política do militar na atualidade. Mas voltando, talvez, para essa primeira grande pergunta que você fez, né? Se vai haver golpe, né? Se não vai haver golpe, eu não acredito que os militares programem um golpe, apesar da insistência deles em negar. Toda vez que o militar nega golpe, eu fico preocupado. Toda vez que o Mourão diz não vai ter golpe, o Heleno, eu fico preocupado. Porque a necessidade de falar isso já indica o nível da tensão existente. Eu não acredito que o militar tenha qualquer interesse ou vantagem em uma ruptura dessas rupturas clássicas. Não acredito nem na viabilidade dessas rupturas clássicas. Por que você diz isso, que dá viabilidade? Não? Por que não haveria? Não haveria viabilidade porque hoje um sistema repressivo seria mundialmente rejeitado, insuportável. Não cabe mais na sociedade brasileira aquele tipo de governo terrorista que nós experimentamos nos anos 60 e 70. Imagine o anúncio do fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a queda de um ministro do Supremo, a cassação, o anúncio de lideranças assassinadas, tudo, sabe? Rupturas na convivência da sociedade civil. Isso é difícil de imaginar. Agora, eu acho que as coisas são tão incertas que nós podemos, sim, chegar a um momento de caos social. Alguns falam, inclusive, que é um caos programado, e, nesse sentido, não acho que a gente pode afastar essa hipótese, né, do caos programado, e porque a postura frente à pandemia é absolutamente irresponsável. A postura frente aos efeitos sociais da crise econômica somados aos da pandemia é absolutamente irresponsável. E, por outro lado, o descontentamento com o governo cresce. Inclusive, muita gente que apoiou o governo e que se afasta. Nesse caso, ocorrendo o tal caos, aí sim, não há outra força capaz de segurar o caos além das Forças Armadas, em particular do Exército, né? O Exército. Mas aí, digamos que seja muito difícil imaginar isso, pelo seguinte: o Exército, para ser operacional no controle interno, ele precisa contar com as polícias militares. E essas polícias militares estão sendo alvo de um trabalho sistemático de Bolsonaro. Portanto,
talvez, hoje, eu digo talvez porque quem tem certeza das coisas? Talvez hoje, Miro, o Exército já não tenha tanto controle em relação ao controle das forças de repressão, do aparelho repressivo no Brasil, quanto ele sempre manteve desde 1964. Mas não é uma questão, desculpa te incomodar, te atrapalhar aqui, mas uma questão que se levanta era que os generais poderiam, isso inclusive uma parte importante da mídia trabalhou nesse sentido, os generais poderiam enquadrar o Bolsonaro, poderiam disciplinar o Bolsonaro, poderiam torná-lo menos irracível, menos instintivo, menos explosivo e poderiam fazer um governo um pouco mais racional. Aparentemente, esses generais de pijama, e mesmo que vieram da ativa, não conseguiram isso com Bolsonaro. Haveria possibilidade, e vai crescendo o movimento contra o Bolsonaro, você mesmo disse, muita gente que o apoiou hoje está contra, né? Vai se formando uma frente mais ampliada contrária a esse governo. Haveria possibilidade dos militares descartarem também o Bolsonaro, saírem dessa mesmo tendo essa unidade programática que você se referiu, política externa, Olha, políticas sociais? se houver um golpe, digamos que eu não acredito, mas enfim, nós vivemos tantas incertezas que é difícil a gente fazer afirmações categóricas, né? Esse golpe vai sumir com Bolsonaro, porque Bolsonaro é indomável. E os militares sabem. Ninguém põe rédeas em Bolsonaro. Bolsonaro não respeita acordo. Eu tive uma conversa interessantíssima, talvez a primeira conversa, surpreendente conversa que eu tive acerca do envolvimento dos militares com Bolsonaro foi com o almirante Flores, que foi ministro da Marinha, e que morreu recentemente, era um grande intelectual e uma liderança militar notória. Conversando longamente com o almirante Flores na sua casa, foi que ele me contou pela primeira vez, foi em julho de 2016. O almirante Flores me disse, olha, me chamaram para uma reunião de assessoramento do Bolsonaro, a eventualidade de nós apoiarmos isso. Aí, depois de uma semana de discussão, o almirante Flores se retraiu dizendo o seguinte, esse aí ninguém segura, com esse aí não dá. Com esse aí não dá. Então, os generais eles sabem mais do que eu, você ou qualquer pessoa, que não dá para segurar Bolsonaro. Eles, digamos assim, entraram em Bolsonaro, entraram com Bolsonaro, entraram na onda bolsonarista, como talvez a alternativa que sobrava para derrotar a esquerda. Não foi de bom grado. Não acredito que Bolsonaro exerça efetivamente liderança nas corporações militares. Tanto é que ele busca respaldo e preocupante respaldo na oficialidade mais baixa, entre o alunado das escolas militares, né? Ele está o tempo todo. Eu estou mudando um pouco aqui o direcionamento da Câmara, porque está ficando, começamos a conversar, estava claro, e agora está ficando. Estou aqui no jardim, tem luz aqui, eu posso acender. Mas está ótimo. Está ótimo, está com visibilidade, né? Então, Miro, é isso. Ninguém põe rédeas no Cavalão. Cavalão era o apelido. O apelido dele, né, na escola. Eu lembro muito de uma conversa que eu tive com o general Santos Cruz,
há um mês antes das eleições. A conversa ocorreu na USP, uma longa conversa. O general Santos Cruz é uma pessoa muito interessante, é um militar típico e tem pouco trejeito político, na verdade. Talvez esteja ganhando, né? Mas eu falei, Santos Cruz, como é que vocês vão controlar esse cara? Né? Aí ele respondeu, e vocês que não controlaram o doido? Porque eu usei a expressão doidão. Como é que vocês vão controlar esse doidão? Aí ele disse, vocês não controlaram o doidão de vocês, que fez essa confusão toda no país. Ele estava se referindo ao Lula. Eu respondi que o controle sobre o Lula era feito pelas instituições, né? E que o Lula não afrontou instituições, muito antes pelo contrário. Aí ele disse, esse doidão a gente enquadra. Ora, foi o primeiro general a cair no governo. Exato, exato. Então, eu não acredito, Miro, que seja possível enquadrar Bolsonaro, e quem mais sabe disso, né, quem mais tem certeza disso é exatamente o comando militar, que foi obrigado Os filhos do Bolsonaro... Vai expulsá-lo, né? Os filhos do Bolsonaro não gostam muito dos generais, né? O Carluxo mesmo já fez vários tweets detonando os militares. Se eu entendi, Manuel, para a gente tentar fechar esse bloco, se eu entendi, você diz o seguinte, esse não é um governo militar, esse é um governo do Bolsonaro, desse sujeito insano que foi eleito em função de circunstâncias políticas. Os militares estão no governo até porque entraram, porque tinham afinidades em aspectos ideológicos e também por questões corporativas, então estão lá. Mas os militares não se sentem muito tranquilos com o... Como que é o apelido? O cachorrão? Não se sentem muito tranquilos com esse sujeito. Hã? Cavalão. Cavalão, desculpa aí, errei o animal. Não se sentem muito tranquilos com o cavalão, né? Ou seja, eles podem então sair desse governo? Não. O Carluxo disse que eles estão para sair do governo. Eles podem sair desse governo? Até para preservar a instituição Forças Armadas? Não acredito que saiam. Basta um sinalzinho de abandono, Bolsonaro cai. Porque a força moral dos militares é fundamental para a sustentação do Bolsonaro. Não acredito que, olha, uma sinalização pequena de qualquer comandante militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, sobretudo o Exército, de perda está me ocorrendo a expressão francesa, patronage, o paraninfo, né? A paraninfagem de Bolsonaro, eu acho que, veja, aí o Congresso, o Judiciário, ficaria muito à vontade e ele já coleciona muitos crimes de responsabilidade. Ele se sentiria, ele se fragilizaria a um ponto que não conseguiria sustentar no governo, sabe? Mas os militares não sairão, porque não lhes interessa a derrota, o retorno da esquerda. Não, além do mais, eles estão bem situados. Eles estão bem situados, eles foram muito favorecidos do ponto de vista corporativo e também desse ponto de vista que a turma chama de boquinha, né? Que é oportunidades de complementação salarial. Isso é uma coisa importante para o militar da reserva, é um problema que, inclusive, deveria ter sido seriamente tratado em tempo, nunca foi encarado isso, é uma questão das mais delicadas entre os negócios militares do Brasil, porque, vejam, é muito duro você ter homens 50 anos de idade,
com plena capacidade e tudo, ficar de repente sem ter o que fazer. São homens qualificados, o Estado investiu muito na formação desses homens, muito. E formar um militar é muito mais caro do que formar um médico, formar um engenheiro comum. Formar um militar é muito dispendioso. E os oficiais ficavam sem ter o que fazer. Ora, foram fazer política. Não se abriu oportunidade. Um dia, talvez no próximo congresso, a gente pode relatar como foi objetivamente o envolvimento dos militares, né, nesse processo de eleição do Bolsonaro. Nós não conhecemos como foi nas miudezas, nas entranhas, mas em alguns aspectos nós temos já uma razoável clareza por que os militares toparam essa parada, toparam paraninfar este governo que hoje se afigura como uma tragédia de consequências desastrosas, né, e com possibilidade de caos, se não no curto prazo, pelo menos no médio prazo. Na minha forma de pensar, é um governo que dificilmente concluirá o mandato. Bolsonaro não foi feito para concluir um mandato presidencial ou para exercer um mandato presidencial. Ele é a crise ambulante. Ele conduz permanentemente a crise. Ele agrava. A ele parece que não interessa que as coisas deem certo. Não interessa que as coisas... Ele está sempre tensionando e vai num processo de desmoralização crescente, inclusive um processo de perda, veja bem, perda de respaldo do aliado principal. E, no caso aí, os Estados Unidos. É preciso estabelecer a diferença entre Donald Trump e o staff norte-americano. Nenhum dos dois, a meu ver, tem vantagens de ser assimilados como apoiadores ou parceiros de Bolsonaro nessa cruzada terraplanista, né? E rapidamente conseguiu ser mundialmente conhecido, né, como um estrupício. Uma boa definição. Civilizatório. Eu não acredito que haja interesse né, enfim, a situação é muito delicada e vale a pena nós nos debruçarmos com mais atenção para compreendermos o momento em que vivemos e os perigos que corremos. Manuel, nós estouramos aqui o nosso tempo. Eu achei riquíssimo esse papo, mas estou encarando esse papo como um primeiro papo contigo sobre o papel dos militares na política. Então, eu gostaria de te agradecer muito. Não sei se você gostaria de colocar alguma questão mais para conclusão, mas já estou sugerindo que a gente faça outras rodadas de conversa, até para pegar alguns fios que você já indicou, né? Por exemplo, como que se deu essa entrada dos militares na campanha do Bolsonaro. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente poderia pegar esses outros fios. Você gostaria de alguma questão final ou podemos fechar esse primeiro bate-papo? Não, eu quero dizer que, Mira, é sempre uma alegria, um prazer lhe rever e conversar com você. Desde longa data sempre foi assim e continua. Agora, realmente, para nós compreendermos a relação do militar com a política, nós precisamos esticar, de fato, a conversa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Estarei à sua disposição. E eu vou te incomodar mais uma vez. Mais uma, mais duas, mais três vezes vou te incomodar.
Pena que tem que ser à distância, o ideal era ser presencial, acompanhado de uma garrafinha de um licor. Mas fica para quando terminar a quarentena. Exatamente. Te agradeço muito, viu, Manuel? Um grande abraço, viu? Um grande abraço mesmo. Grande abraço. Em pé.